dois pontos especiais para quem quer atravessar a Argentina de ponta a ponta. Vamos mostrar na sequência aqui no mapa onde são esses dois pontos que as pessoas têm muito medo. Ter dinheiro em mãos e dessa forma fazer com que o seu dinheiro valha mais lá na Argentina. E também tem problemas com segurança, principalmente nas grandes cidades, né? 8 coisas que você precisa saber antes de viajar de carro pela Argentina. Se você está chegando agora aqui no canal, eu sou o Sivonei. Eu sou a Shana. Desde 2020 a gente viaja pela América do Sul e um dos principais lugares mais acessíveis e melhores para viajar é o que a gente vai estar falando hoje. O lugar que a gente mais conhece, inclusive mais até do que o Brasil, que é a Argentina. Para quem nos acompanha um pouco mais de tempo aqui no canal, sabe o quanto a gente ama esse país que é a Argentina. E hoje, então, a gente vai falar as principais coisas que você precisa saber para rodar tranquilamente de carro por lá. A Argentina é um dos países mais acessíveis para nós, brasileiros, viajarmos de carro, né? Fazer uma viagem mais tranquila, rodando de carro, vendo as paisagens e conhecendo outros lugares que muitas vezes, quando se vai de avião, simplesmente não conhece, né? Sai de um ponto, chega no outro e o caminho acaba não conhecendo. Então vamos lá que a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber. E depois de rodarmos aí quase um ano por toda a Argentina, a gente identificou quais são os principais itens, quais são as principais dicas para quem quer fazer uma viagem de carro pela Argentina, e hoje a gente vai contar todas elas nesse vídeo aqui para vocês. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a documentação. Esse é um assunto que é normal que gere dúvidas, porque é outro país, tem outra legislação. Então é uma pergunta que a gente recebe bastante pelo direct aqui nos comentários do YouTube também. Então vamos lá, sobre a documentação pessoal. Os países aqui da América do Sul, eles não exigem um visto e nem o passaporte. Então você pode viajar somente com a sua carteira de identidade. Tem alguns detalhes que precisam ser cuidados, que é a identidade, ela precisa estar em bom estado, não pode estar abrindo plástico ali ou ser uma identidade muito antiga. A regra é que a identidade ela não pode ter sido emitida há mais de 10 anos. Então, algumas fronteiras são muito mais rígidas com isso do que outras. Mas para não correr o risco de chegar aí na hora de atravessar, né, de chegar no outro país e não poder ingressar, fazer a imigração, é bom estar atento a esse detalhe. Nós já vimos em algumas fronteiras as pessoas querendo ingressar na Argentina ou em outros países com a carteira funcional. Também não é aceito. Precisa ser, então, ou a carteira de identidade ou o passaporte válido, né? Que esteja aí dentro da validade. CNH também não passa. Agora vamos lá falar sobre a documentação do veículo. A nossa carteira de motorista aqui do Brasil, ela é válida lá na Argentina. Então é tranquilo para dirigir por lá usando a nossa CNH aqui do Brasil. Fora isso, a Argentina exige o seguro Carta Verde, que ele é um seguro para cobrir danos contra terceiros. Muitos seguros de carro já incluem a Carta Verde, então é bom ler o contrato ou falar com o seu corretor para não precisar fazer seguro por fora. Para quem não tiver seguro do veículo ou que ele não esteja incluso, é bem fácil de fazer. Dá para entrar em contato com qualquer seguradora e dependendo da fronteira vai ter sempre alguém ali perto fazendo a venda da Carta Verde. Ela pode ser feita para 3 dias, 15 dias, 1 mês, 1 ano. Tem um detalhe bem importante sobre a Carta Verde. Muitas pessoas falam que ela precisa realmente estar impressa em folhas verdes. Então, para não arriscar ter uma complicação lá, não custa nada que ela seja impressa aí em folhas verdes. Não pode ser digital, ela precisa estar impressa para na hora de uma abordagem policial você apresentar junto com os documentos. Caso o veículo com que você for para a Argentina, ele esteja no nome de outra pessoa e você for o condutor, é necessário fazer uma autorização registrada em cartório com os dados do dono do veículo e também de quem vai conduzir o carro pela Argentina. Não pode outra pessoa estar dirigindo o carro na Argentina em caso de uma abordagem, porque aí a complicação é certa e tá feita... é certa. A cagada. A cagada. Uma sugestão que a gente dá sobre a documentação é que você organize todos os documentos em uma pastinha. Na hora de fazer a imigração ou até mesmo de uma abordagem policial, fica muito mais fácil, não precisa sair catando documento aí no porta-luva. Nós sempre temos uma pastinha com todos os documentos juntos e a gente carrega ela para todo lugar e fica muito mais fácil. Dirigindo na Argentina, a Argentina tem excelentes estradas por todo o país e essa é uma característica muito boa para quem quer viajar por toda ela. Existem dois pontos que são
dois pontos especiais para quem quer atravessar a Argentina de ponta a ponta. Vamos mostrar na sequência aqui no mapa onde são esses dois pontos que as pessoas têm muito medo até mesmo de atravessar, e tem muita gente que faz grandes distâncias para dar volta nelas. E se você não gosta de estrada de chão, é bom estar atento para não cair nessa estrada e depois não ter como voltar. Mas no geral as estradas são ótimas e isso facilita para quem quer andar um pouco mais. Inclusive a estrada rende mais pela Argentina devido à sua geografia mais plana e os limites de velocidade até mesmo mais altos, mas tem que ter um pouco de cuidado porque cada província funciona, cada estado, né, que é chamado de província na Argentina, tem suas próprias leis e as coisas mudam em cada uma dessas estradas. Mas se tiver tudo certo, dá para viajar tranquilamente. Até pouco tempo atrás, inclusive quando saímos para viajar pela primeira vez, se falavam em duas exigências muito fortes nas abordagens, que é o kit primeiros socorros e um cambão. Quem não tivesse isso era multado. Nós não tivemos problemas, fomos abordados muitas vezes em todas as províncias da Argentina e nenhuma delas foi pedida nenhum desses itens. Porém, sempre carregamos conosco o kit de primeiros socorros e também o cambão. Inclusive nas abordagens a gente perguntou para os policiais, como a gente tinha essas coisas junto conosco, se era exigência ainda ou não. E segundo eles, não estava mais sendo pedido naquela abordagem e naquela província. Porém, nas outras províncias eles não sabiam informar, então poderia ser pedido novamente. De todo esse tempo que a gente viajou, nenhuma vez foi pedido. Um dos detalhes bem importantes para quem viaja pela Argentina é a questão do combustível, principalmente para quem vai abastecer com gasolina. Existe uma diferença das gasolinas argentinas para a gasolina brasileira. A Argentina tem um combustível muito mais forte, a gasolina tem uma octanagem muito maior. Então tem que ter um pouquinho de cuidado para abastecer sempre com a gasolina mais fraca da Argentina, que é a gasolina super. E para quem tem carro a diesel, então aí sim é a mesma coisa. Existem os dois tipos de diesel, o diesel S10 de uma melhor qualidade existe normalmente na Argentina, não há problemas quanto a isso. Até pouco tempo atrás se falava muito e tinha um receio muito grande de ficar sem combustível em viajar na Argentina. Dificilmente a gente encontrou um lugar com mais de 200 km entre um posto e outro. Tem que estar sempre preparado para fazer pelo menos 200 km. Então o fato principal é encontrar um posto, abastece, tanque cheio, vai chegar até o próximo com certeza. E voltando à questão da estrada de chão, então, os pontos de maior receio para os motoristas que viajam pela Argentina são dois lugares. Então, o mais famoso deles, os 73 Malditos, no sul da Patagônia, para cima do trecho lá de El Calafate e El Chaltén, é um trecho de 73 km. Aquela região tem muita areia e pedras. O que acontece é que quando chove, aquele local vira um lamaçal. Então, quem está passando por lá com o terreno molhado, a chance de atolar é bem grande porque a estrada literalmente afunda, fica 5, 10 centímetros de lama ali normalmente. Nós passamos pelos 73 Malditos em um dia mais seco, tinha muito vento, inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui, que mostra exatamente como foi passar pelos 73 Malditos. Então se você está querendo saber como é visualmente passar por lá, acessa esse vídeo aqui que está aqui no canto superior da tela e você vai ver a gente passando de Kombi pelos 73 Malditos. Outro ponto bem importante de estrada de chão, também na Ruta 40, atravessando próximo à Cordilheira, é mais ao norte. Para baixo de Mendoza, depois da cidade de Malargüe, 80 km para baixo, a partir daí são 80 km que nós fizemos durante a noite, não sabia como era esse trecho, foi bem complicado. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui, da gente passando por esse trecho, desses 80 km que a gente cruzou à noite, foi bem complicado, entre Chosmalau e Ranquil Norte. Esse trecho, mais os 73 Malditos mais ao sul, são os dois pontos de estrada de chão mais complicados da Argentina. Claro que esses são os pontos mais conhecidos e que para fazer a volta neles é bem longo. Existem vários outros pontos que são de estrada de chão em estradas alternativas que para chegar a alguns lugares se pode fazer ou não, né? O mais clássico deles é atravessar a Ruta 40 de ponta a ponta e aí sim precisa fazer um trecho nessa região norte a partir de Cafayate, cerca de 30, 40 km acima de Cafayate acaba o asfalto e para chegar em La Quiaca dando a volta pela Ruta 40, aí tem um trecho de 700 km de estrada de chão. Mas a partir de Cafayate para chegar em La Quiaca, que é o ponto da fronteira já com a Bolívia, existe uma alternativa indo por Salta, por Marmaca, Humahuaca, atravessando a região de Salta e Jujuy, que tem uma estrada de asfalto muito tranquila de ser feita. Então quem não quiser fazer pela estrada de chão pode fazer por esse asfalto que é muito tranquilo. E no terceiro ponto vamos falar sobre dinheiro e câmbio, um item bastante importante para a gente viajar e ir por outro país.
A Argentina, nos últimos meses, ela vem mudando muito a sua economia e já percebemos que mesmo o nosso dinheiro, o real, valendo mais do que o peso argentino, em alguns itens já não é mais tão vantajoso. A gente sente que perdeu um pouco o poder de compra em alguns itens. Mas pelo menos não em todos eles. Gasolina, vinhos e alguns itens que são produzidos no país ainda conseguimos adquirir e comprar lá com preços muito mais atrativos. Como você pode ter dinheiro em mãos e dessa forma fazer com que o seu dinheiro valha mais lá na Argentina e economizar na sua viagem? Para ter dinheiro em espécie, nós sempre utilizamos o Western Union e dessa forma a gente sempre conseguiu economizar muito nas nossas viagens pela Argentina. O Western Union é uma empresa global de serviços financeiros que realiza a transferência de valores entre pessoas em países diferentes. O Western Union se baseia no dólar blue para fazer a sua cotação. Por muito tempo, a diferença da cotação do Western Union para a cotação trocando dinheiro em uma casa de câmbio, por exemplo, era gigantesca. Hoje isso já diminuiu, mas ainda são 10% de diferença. A gente já ouviu aí algumas pessoas falar, mas é só 10%, não vale a pena pegar fila, né? Hoje as filas já diminuíram muito, só que são 10% de economia. Isso é um percentual bastante grande, principalmente para quem vai estar rodando por lá numa viagem mais longa, né? A combustível, alimentação, às vezes hospedagem, por mais tempo, isso vai fazer sim uma diferença significativa no final da viagem. Eu fiz uma cotação aqui no Western Union hoje, no dia que a gente tá viajando, ó, já quero viajar. Eu fiz uma cotação no Western Union hoje, né, o dia que a gente tá gravando o vídeo aqui. E para cada R$1, pelo Western Union são 235 pesos e 78 centavos. Essa é a cotação hoje no Western Union, dia que a gente está gravando o vídeo agora, julho de 2024. Então, vale a pena acompanhar o Western Union se tiver um tempo. Uma das dicas que a gente tem para não pegar fila no Western Union é se programar para não deixar para cidades muito pequenas. Então, vai estar passando por uma cidade maior, onde existem mais pontos que fazem a troca do Western Union, já aproveita, troca ali, consegue muitas vezes trocar um valor um pouquinho maior. O ruim do peso argentino é que para ir R$1.000 você vai receber 235 mil pesos hoje, né? E sai de lá com um maço de dinheiro. Mas é uma forma de economizar para quem quiser ter dinheiro em mãos. Claro que existem cartões de crédito também, né? Então se pode usar outras formas de dinheiro lá, não somente o cartão. Mas é importante ter um pouco de dinheiro em mãos, dinheiro em espécie, porque alguns lugares ou compras muito pequenas, vai comprar uma coisinha pouca na rua ali, não vai estar passando o cartão de crédito, né? A gente, em termos de cartão, nós indicamos o Wise, que é uma forma agora que está tomando conta, a gente usa muito mesmo o Wise nas nossas viagens, que ele é um cartão de débito. Então você não vai precisar estar aí manipulando tanto dinheiro em mãos, né? Só aquilo que você quer ter ali para uma reserva de dinheiro em espécie. O Wise tem uma cotação muito boa. A questão é que o Wise, até um tempinho atrás, esse ano, quando a gente esteve na Argentina, alguns estabelecimentos têm uma maquininha mais antiga que não passa o Wise. Então aí mais um motivo para que você tenha um pouco de dinheiro em mãos, né? Claro que pode usar também o cartão de crédito convencional, mas aí as taxas vão ser mais salgadas e aí a economia da viagem foi pelos ares. Uma outra vantagem do Wise é, por exemplo, eu acho que vou gastar X valor, transfere lá R$5.000 para o Wise e gastou só 3, ficou 2. Voltou para o Brasil, converte ele novamente para real e continua gastando no cartão de débito aqui no Brasil. Então ele tem essa praticidade que é muito atrativa, né? Você vai estar ali só com o cartão, a gente acaba utilizando ele no próprio celular por aproximação. A gente vai deixar o link do Wise aqui na descrição desse vídeo para quem quiser abrir a sua conta. E é super rápido, fácil, vai baixar o aplicativo no celular, tá tudo ali na mão. Na sequência do vídeo, lá no final, a gente vai falar sobre os aplicativos que a gente utilizou durante a nossa viagem e entre eles vai estar aí o Western Union e o Wise também. A gente vai mostrar na prática para vocês como utilizar. E agora vamos falar sobre a língua espanhola falada na Argentina, o idioma. Fica aquela dúvida, né, se é possível viajar pela Argentina e
acabar se entendendo, conseguindo conversar com os hermanos. O espanhol falado entre eles é uma coisa, agora falado com os turistas, com as pessoas que estão viajando, é outra história. Um portunhol vai salvar, né? As pessoas são acostumadas, as pessoas da Argentina, os argentinos são muito receptivos em termos de viajantes brasileiros, ao contrário do que se fala muitas vezes aí dos hermanos, dos argentinos. Eles são gente boa demais, a gente teve excelentes experiências com as pessoas e uma dessas experiências é justamente o cuidado na hora de conversar, e eles também com os turistas vão conversar mais devagar, eles têm interesse em conversar conosco, então falando um português misturado com um portunhol, falando devagar, o português e o espanhol se entendem, então esse portunhol vai acabar salvando. E assim, depois de uma viagem longa pela Argentina, pode ter certeza que voltando já vai estar o espanhol minimamente arranhando aí, vai ser possível conversar entre brasileiros e argentinos, mesmo sem saber oficialmente a língua espanhola. Se existir alguma frase, alguma palavra específica em termos de leitura, alguma dúvida, é só ter internet no telefone aí, colocar um Google Tradutor e traduzir aquela uma, duas palavras ali que não se entende e segue a viagem. E a nossa quinta dica é sobre a internet. O Silvio acabou de falar aí, né, sobre o Google Tradutor, bota aí no Google Tradutor, então precisa de internet, né? E hoje em dia a gente não vive sem internet. Bom, se você tiver um plano de celular que cobre a viagem internacional, que aí você pode ver na sua operadora como que funciona, essa é uma solução. Mas caso você não tiver um plano que cubra o roaming, né, que tenha um preço bom, a nossa dica é comprar um chip no país, que foi o que a gente fez também. Nós compramos um chip habilitado e esse é um detalhe bastante importante. Não é só chegar lá e comprar um chip e sair usando. Ele precisa ser habilitado, porque se você comprar um chip normal, num quiosco, algo assim, esse chip ele precisa ser feito um cadastro, e esse cadastro ele só aceita documentos argentinos. Ou você vai ter que ter um amigo argentino lá para fazer o cadastro com os dados dele, porém ele não pode já ter um cadastro no nome dele, então acaba dificultando. Por isso é importante que seja um chip habilitado. Aí sim, você vai colocar no celular e ele vai sair funcionando. Não vai precisar trocar o número do WhatsApp, nada disso. Aí você vai fazer a recarga, né? A recarga pode ser feita em qualquer quiosco, muitos lugares, postos de gasolina, quioscos que tem para todo canto na Argentina, você vai poder fazer essa recarga. Fez a recarga, entra no site da operadora que você escolheu. Nós utilizamos a Claro e achamos que funcionou super bem, ela tinha uma cobertura muito boa no país. Então a gente fazia a recarga, entra no aplicativo da Claro lá e escolhe qual o plano de internet você vai utilizar. Geralmente tem algumas promoções, então a gente ficava de olho aí nas promoções de quantos gigas de internet, às vezes a cada recarga de 600 pesos tinha um regalo de 2 mega de internet, então lá no site da operadora vão ter todas essas opções aí de promoções para saber qual internet vai te atender melhor durante esse período. É bastante comum ter Wi-Fi também, eles disponibilizam Wi-Fi em vários pontos, né? Então aí, Argentina, o ponto queridinho dos viajantes de carro é os postos YPF, né? Que já abastece, come um hambúrguer e já pega um Wi-Fi, que geralmente é muito bom, né? E agora vamos falar sobre segurança, como é a segurança viajando pelos diferentes lugares, pelas diferentes províncias da Argentina. É claro que a Argentina tem os seus problemas sociais também, e também tem problemas com segurança, principalmente nas grandes cidades, né? Quando a gente viajou por Buenos Aires, é claro que aqueles cuidados de cidade grande acabam vindo, né? Com a mochila, com o celular, cuidar os horários e por onde passa. Porém, na região sul da Argentina, que é a região da Patagônia, aí a situação é totalmente diferente. Os povoados, as cidades são muito menores e aí acaba ficando bem mais tranquilo a questão de segurança por lá. A gente acaba se sentindo muito mais tranquilo também em viajar por essas regiões e por cidades pequenas. Se na sua viagem você pretende dormir dentro do carro, uma dica para se sentir confortável em termos seguro é escolher esse lugar já durante o dia, não viajar até a noite para daí escolher o lugar. A sensação é totalmente outra do mesmo lugar durante o dia e durante a noite, principalmente prevendo aí que talvez possa não gostar desse lugar
não se sentir bem lá, ainda dá tempo de buscar um novo lugar para dormir. Nas nossas experiências sempre foram muito boas em termos de segurança para dormir. Na dúvida, a Jana comentou agora há pouco sobre os postos IPF, né? Sobre a questão de Wi-Fi, a comida, várias coisas que o posto oferece, e uma delas também é a segurança. Então, na dúvida, encosta pertinho de um posto IPF aí, pode dormir, vai estar tudo certo. A Shannon vai falar também sobre a questão dos aplicativos, e um dos aplicativos que mais a gente usou é um aplicativo que mostra lugares seguros para dormir, lugares interessantes para dormir, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco no item aplicativos. Um outro ponto que é bastante comentado e gera muitas dúvidas, inclusive a gente já teve essa dúvida e continua recebendo essa pergunta por aqui, é sobre o seguro-saúde. É ou não é obrigatório para entrar na Argentina? Bom, nós já tivemos as duas experiências. Já viajamos por lá quando sim, era obrigatório, também já viajamos quando não era obrigatório. Nesse momento agora, julho de 2024, quando a gente está gravando esse vídeo, não é obrigatório entrar no país com um seguro-saúde. E aí vem uma questão que divide muito opiniões. Seguro é algo que a gente paga para não utilizar, né? Mas que quando for preciso e você tiver, ele vai fazer total diferença. Nós já tivemos aí amigos que estavam fora do Brasil, aqui em países da América do Sul, e tiveram problemas de saúde, que se o seguro deles não estivesse ativo, eles teriam aí embarcado com mais de 15 mil dólares na internação. Então a nossa indicação é que avalie, né, esse investimento, se faz sentido para você, se não faz, e pesquise um seguro-saúde que atenda pelo menos as necessidades básicas aí de internação, de consulta médica. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para quem queira fazer sua própria cotação aí do seguro-saúde para saber quanto custa, quanto cobre, o que cobre. Mas se você preferir, nós podemos fazer uma cotação também pela nossa agência, que nós levamos aí pessoas para conhecer a Europa. Então a gente pode fazer uma cotação diretamente para vocês, sem compromisso. É só mandar um e-mail para esse contato que o Silvio vai deixar aqui embaixo no vídeo. E aproveitando para falar um pouquinho para vocês bem rapidamente aqui sobre as nossas viagens. Esse ano de 2024 a gente levou um grupo para Portugal, foi um sucesso, e no ano que vem vai ser a mesma coisa. A gente tem viagem marcada em abril para Portugal e em junho para a Itália. Quem quiser saber um pouco mais sobre as viagens, pode mandar nesse mesmo e-mail que a gente conversa sobre isso e passa aí todas as informações para vocês. E agora vamos falar sobre a nossa oitava e última dica aqui, que são os aplicativos. Eles chegaram aí para facilitar a nossa vida, né? Quem aí lembra do tempo que tinha que estar com o mapa de papel na mão, riscando? A gente mesmo já viajou assim nas nossas primeiras viagens e era até divertido, mas isso roubava bastante tempo. Então hoje os aplicativos estão aí para facilitar, para diminuir o tempo e para que a gente seja mais assertivo. Na nossa última viagem para Bolívia, nós encontramos um senhor que ele estava viajando de carro, ele saiu de Pernambuco, se não me falha a memória, e ele estava viajando somente com um mapa de papel. E o mapa dele, ele era bastante antigo, então ele fez muitos desvios, não passou por alguns lugares que ele queria conhecer, porque no mapa que ele tinha, as estradas ainda estavam marcadas como estradas de chão, e ele queria evitar as estradas de chão. Aí a gente mostrou o primeiro aplicativo que eu vou falar aqui para vocês, que é super fácil de usar, não tem... ele é muito interativo, ele é muito fácil de utilizar mesmo, que é o iOverlander. Ele ficou ali um tempo com o Silvio mostrou todo o aplicativo para ele e ele saiu de lá faceiro, que agora ia mudar um pouco a forma dele viajar, né? E ele não ia mais deixar de conhecer alguns lugares que ele queria. O iOverlander, ele é um aplicativo super prático, como eu acabei de falar, e ele pode ser visto de forma offline. Então, aí, enquanto alguns outros aplicativos, você vai precisar ter baixado o mapa, algo assim, o iOverlander, num aperto, ele vai mostrar onde você tá, vai te situar aí, né, de como prosseguir a viagem. Mas a principal utilização do iOverlander é para guiar nós viajantes com pontos de apoio, por exemplo, onde vai ter o próximo posto de combustível,
Para nós que dormíamos no carro, onde é um local seguro para dormir, aqui no aplicativo, outros viajantes colocam as suas avaliações, marcam o ponto ali da onde se pode dormir, aonde consegue água, aonde tem banho, aonde tem pontos com energia elétrica, né? Então ele é bastante completo. No aplicativo existem os filtros, então baixando o aplicativo você vai poder selecionar ali nos filtros o que você quer que apareça no teu mapa, né? Então, se você deixar tudo selecionado, vai ser uma confusão de pontinhos ali no teu mapa, você não vai, às vezes, nem saber exatamente o que tá procurando ali, né? Então, é interessante ir lá nos filtros. Eu quero saber pontos para dormir, eu quero saber onde tem água. Daqui a pouco você tá viajando de carro, mas não precisa saber onde tem os pontos de água. Então, tira esse filtro dali e vai reduzir as marcações lá no teu mapa do iOverlander, né? Outro aplicativo muito usado e principalmente para quem vai fazer a metade sul da Argentina é o aplicativo Wind. Existem várias formas de ver as previsões do tempo e tudo que vai acontecer por ali, mas esse aplicativo em especial é muito usado para quem está na Argentina, principalmente na região sul. A região próxima à Cordilheira dos Andes é uma região que muda de tempo muito rápido e muito drasticamente. É um clima severo. E o aplicativo que a gente utiliza para verificar a condição do tempo e principalmente os ventos é o aplicativo Wind. Ele te dá todas as informações, temperatura, chuva, umidade, porém ele tem um mapa do vento muito claro, muito específico. Esse aplicativo Wind ele consegue te dar uma previsão por localidade muito boa dos ventos, principalmente nos próximos dias, e com isso dá para se guiar se você vai para a estrada ou não naquele dia. Nós mesmos já tivemos experiência de pegar ventos fortes na estrada e também já deixamos de pegar a estrada por causa das informações do Wind. O vento não te impossibilita de viajar na maioria das vezes, porém tem condições um pouco adversas, como por exemplo a direção do vento, não só simplesmente da onde ele vem. Muitas vezes o vento é a favor, isso vai ajudar inclusive a economizar um combustível, mas se o vento for contra, ele vai acabar segurando bastante o carro, vai ser complicado, vai ter que segurar bastante o volante, pode consumir mais o pneu daquele lado, vai acabar aumentando bastante o consumo de combustível. Então tem algumas coisas que o direcionamento do vento nesse aplicativo que é possível ver aí altera bastante o planejamento da viagem, e é uma boa dica. Esse aplicativo é um aplicativo que a gente usou muito durante o nosso tempo na Argentina. Para se guiar em termos de rota, os aplicativos para você utilizar na Argentina são os mesmos que a gente utiliza aqui. Google Maps e Waze são clássicos, vão guiar por todas as rotas da Argentina. Inclusive no Google Maps você pode baixar o mapa e utilizar ele offline para as rotas dentro da Argentina sem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o aplicativo da Wise. Aqui eu entrei na nossa conta da Wise, então dá pra ver que tem um saldo em euros aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como adicionar em reais. Então aqui tem a bandeira de vários países, né? Vai ter dos outros países também. Vai aqui, ó, em adicionar dinheiro. Aí você coloca aqui quanto em real você quer adicionar no Wise. Eu não vou adicionar muito aqui porque a gente não vai viajar agora, né? Então eu vou botar 10 reais só pra mostrar pra vocês. Então o Wise ele só vai aceitar esse valor de uma conta da pessoa mesmo, ou se for uma conta conjunta, né? Então, sim, sou eu o titular da conta, continuar. E aqui vai ter o código do Pix para ir lá na sua conta e fazer. Então, copiar o código do Pix é só entrar na sua conta, lá ali do seu banco, para fazer o Pix para o Wise. Vou fazer isso e retorno aqui para mostrar para vocês. Super rápido, então, menos de um minuto, os nossos 10 reais já entrou aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no saldo e vou na opção converter. E aí, vou escolher a moeda para qual eu quero converter o real. Vou escolher o euro porque a gente não vai para a Argentina agora. Então, eu escolhi converter os 10 reais que eu tenho ali para euro. Já apareceu aqui em qual o meu saldo em euro e qual é a cotação que o Wise está utilizando no momento. Continuar. Conferiu se está tudo certo. 10 reais, confere os dados aqui. Converter agora. Pronto. E aí, automaticamente já aparece aqui, ó. Então, aumentou o saldo do euro, né? Que os 10 reais foram para cá.
e diminuir o saldo em real. E aqui vocês vão poder acompanhar tudo que vocês forem comprando ao longo da viagem. Para pedir o seu cartão, vai clicar aqui em cartão, peça o seu cartão, preencher todos os dados, o cartão é gratuito e em poucos dias chega na sua casa o cartão físico, ou então você pode fazer o cartão digital para usar pelo celular como aproximação. Essas foram então as nossas 8 dicas para você ter uma viagem muito tranquila aí de carro pela Argentina. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários para nós ou manda por e-mail também. A gente vai gostar muito de saber o que vocês acharam desse vídeo também. Então não esquece de curtir, né, amor? Curtir, compartilhar com os amigos. Tenho certeza que tem alguém que dali a pouco vai querer viajar com você pela Argentina. Então compartilha com ele para já saber tudo. E seguindo essas dicas que a gente colocou aqui nesse vídeo, temos a certeza que a sua viagem para a Argentina de carro vai ser uma experiência inesquecível, assim como foi para nós, né, amor? Com certeza. E quem quiser ver um pouquinho mais de como foi a nossa viagem pela Argentina, tem vários vídeos aqui, tem até uma playlist aqui no canal sobre a Argentina, que, como a gente falou lá no início, é um país que a gente gosta muito e vale a pena conhecer. É um país incrível. Demais. É isso então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima semana. Até.